Olá, professor Milton, Vinícius, Hugo, somos o grupo número 12, composto por mim, Igor Suzuki, pelo João da Costa, João Leandro, Marcelo Moreira, e vamos falar um pouco do efeito rubbing, um dos principais problemas em se tratando de máquinas rotativas, como turbinas, bombas, motores. O efeito rubbing ocorre quando um rotor, dado uma folga em relação ao seu estator, sofre vibrações. Essas vibrações causam contato entre as partes móveis e estáticas da máquina. Esse contato causa desde simples desgaste da máquina e redução da vida útil até a destruição total da mesma em curto prazo. Apesar de fácil identificação, sua previsão e diagnóstico são difíceis, dado o fator caótico do fenômeno. Mas sabe-se que a maior chance de sua ocorrência está na desaceleração e aceleração do sistema. Para estudar o efeito rubbing, usamos um rotor chamado Jeffcott, que é um modelamento de rotor bastante usado para esse tipo de estudo. O rotor ele foi colocado na vertical para que pudéssemos desprezar os efeitos gravitacionais. E além disso, colocamos também o rotor sobre mancais, onde os coeficientes de amortecimento e de rigidez são totalmente conhecidos. Adicionalmente a esse sistema, colocamos um disco central ao rotor com massa desbalanceada que garante mais intensidade a esse rotor. Essas são as equações que regem o sistema. As equações mostram modelamentos para os eixos X e Y, todos horizontais em relação ao eixo de direção do rotor. Já esta figura mostra um desenho esquemático do rotor, o disco e os mancais. Observe que os mancais possuem coeficientes de amortecimento e rigidez diferentes nas diferentes direções. Além disso, os coeficientes de amortecimento e de rigidez foram calculados de forma equivalente, ou seja, usamos os coeficientes calculados para o rotor e para os mancais de forma combinada. Para ilustrar o modelamento dos mancais, a figura seguinte mostra um esquemático da montagem. Quando os coeficientes Kx e Ky e Cx e Cy são iguais, chamamos os mancais de isotrópicos. Quando diferentes, anisotrópicos. Bom, para o efeito de modelamento do rubbing, consideramos uma folga radial entre o disco e o estator, denominada delta, e R, que é o deslocamento radial do eixo em relação aos centros dos mancais. Sendo que ocorre o rubbing quando o deslocamento radial do eixo R superar o delta. Aí na ocorrência do rubbing surgirão forças normais e forças tangenciais. Para as forças normais, modelamos a formação radial do ponto de contato, a partir da configuração Kelvin-Voigt, no qual o estator possui uma rigidez de contato, Kr, e um coeficiente de amortecimento viscoso, o Cr. Já para a força tangencial, foi utilizado o modelo de fricção de Coulomb, onde a força tangencial é proporcional à força normal. Na figura mostrada, é possível ver as forças normais, tangenciais, o deslocamento radial e a folga delta. Bom, a partir das equações já apresentadas e da modelagem a partir do rotor de Jeffcott, nós utilizamos o software MATLAB para fazer simulações do rotor submetido aos efeitos do rubbing e também sem os efeitos do rubbing, para que a gente pudesse estabelecer uma comparação entre um rotor livre e um rotor com esse efeito. Devido à grande quantidade de parâmetros que influenciam o rubbing, nós optamos por fixar alguns valores e variamos aqueles que têm influência direta nas forças de rubbing, que é a rigidez de contato e o coeficiente de atrito entre o rotor e o estator. Essas foram as combinações de valores que utilizamos para as simulações que mostraremos a seguir. Partindo agora para o gráfico dos resultados das simulações, vemos agora a comparação entre os resultados com e sem o efeito rubbing. Percebeu-se uma amplitude de movimento maior sem a ocorrência do rubbing. Porém, o tempo de instabilidade do sistema aumenta. Percebe-se um aumento também do deslocamento máximo sem a ocorrência do rubbing. Porém, na ocorrência do efeito, ocorre uma defasagem do pico máximo de deslocamento, além de ampliar a instabilidade do sistema, ou seja, o tempo de instabilidade do sistema aumenta. Notou-se que um aumento da rigidez de contato ampliam as forças de rubbing e também o tempo de instabilidade do sistema. No entanto, um aumento no coeficiente de atrito reduz as forças envolvidas no efeito. Contudo, é importante citar que o aumento desses valores tem um limite a partir do qual as forças de rubbing adquirem uma amplitude muito grande, grande o suficiente para danificar o sistema.
E diante dos resultados encontrados, percebe-se a importância do estudo do fenômeno para a dinâmica de máquinas rotativas.